Saudações para todos. Começamos agora o nosso segundo estudo de introdução ao Antigo Testamento da Igreja Presbiteriana Metropolitana. E hoje o nosso tema será a época dos patriarcas, o período patriarcal dentro da Bíblia. A gente vai fazer um recorte, porque geralmente quando se trata dos patriarcas, geralmente você começa em Abraão, o primeiro dos patriarcas, e geralmente você vai até José. Só que hoje a gente vai pegar só os três, né? Abraão, Isaac e Jacó. E é por conta de que José ele cumpre uma promessa que foi dada para Abraão, a gente vai ver isso daqui a pouco. E a gente vai fazer essa separação. A gente vai pegar primeiro Abraão, Isaac e Jacó e posteriormente a gente vai pegar na aula na semana que vem, a gente vai tratar sobre os acontecimentos no Egito. Então, desde José do Egito, Moisés no Egito, a libertação do povo do Egito, e vamos ver até onde a gente consegue chegar semana que vem. Então, hoje a gente vai ter esses três e posteriormente a gente vai tratar dessa segunda parte. Eu gostaria de começar o nosso estudo hoje com uma oração, pedir a Deus que esteja nos abençoando, e gostaria que os irmãos me acompanhassem então neste momento. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti porque o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos ensina. Agradecemos a Ti por aquilo que nós já pudemos aprender até o presente momento, agradecemos porque o Senhor certamente continua falando conosco através da Sua palavra, certamente nós passaremos a nossa vida toda sondando os conhecimentos do Senhor que o Senhor nos deu aqui para que obtivéssemos deles proveito. Por isso agradecemos por isso. Nós pedimos que o Senhor esteja cuidando dos irmãos que assistem, o Senhor esteja me dando tudo aquilo que me for necessário também para conduzir o estudo. E é isso que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. A gente está tendo alguns problemas técnicos com relação à transmissão, mas cremos que conforme, pelo menos, você assistindo ao vivo, vai ter esses problemas, mas o pessoal que vai assistir a gravação vai ter esses cortes, né, no meio. Então, esse tempo que fica sem o vídeo, para eles, possivelmente não vai aparecer. Então, o nosso escopo de hoje, ele vai ser, a gente já vai pegar uma grande porção do livro de Gênesis hoje, e a gente vai pegar os capítulos 12 até o 36. Então a gente vai estar estudando a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó no dia de hoje. E essa é uma das partes assim que mais a Bíblia retoma, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por conta de que aqui a gente está vendo a fundação do povo. Né? Então antes a gente comentou, né, semana passada, sobre os filhos de Noé, para onde que eles foram, a gente comentou sobre alguns povos que apareceram nos territórios ali, né, da Mesopotâmia, da Palestina. A gente viu também o que são todos esses termos. E hoje eu confesso para os irmãos que a gente vai usar um tantinho de geografia, porque muito da vida desses patriarcas foi peregrinação. Então saiu de um lugar, foi para o outro, nasceu num lugar, foi chamado, né, sai da tua terra, da tua parentela. E por conta disso, né, a gente vai usar muitos recursos visuais e a gente, com a graça de Deus, a gente vai conseguir ter um pouquinho de noção mais ou menos do que estava acontecendo naquela época, né. A gente vai estar se focando, então, né, na história corrente dos patriarcas, não nos povos que estavam à volta, né. Muitos autores eles tratam assim, né, vão falar dos reis egípcios, os reis babilônicos, enfim, e vão, né, traçam esses povos da antiguidade. A gente, né, seguindo o mesmo método do Schultz, né, que eu tinha recomendado semana passada, que é o nosso livro base do estudo, que é a História de Israel, do Samuel Schultz, a gente vai tratar, né, de acordo com a narrativa bíblica, o que estava acontecendo, né. Então, o nosso primeiro patriarca da noite é Abraão, né, ele foi chamado por Deus, a ele que foi primeiro dado essa promessa da nação de Israel, né, que dele surgiria uma grande nação. E a gente tem aqui um aspecto também interessantíssimo, que é a aliança que é feita com Abraão. Que em Abraão a gente vê uma expansão daquilo que Deus já tinha prometido antes, né? Então, uma primeira expansão que a gente teve, né, do conhecimento foi lá em Adão,
né, que a gente viu o proto-evangelho, né, a gente vê lá que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que seria o redentor do povo, né? Ali é o primeiro aspecto do evangelho que a gente encontra, melhor dito, né, na Bíblia. Depois a gente tem isso em Noé, e o próximo lugar em Abraão, é a terceira parada dessas renovações de pacto que são feitas na Bíblia. Então, Abraão, ele foi, né, o primeiro patriarca, e ele passou por lugares muito importantes. Então, os lugares que ele passou, basicamente, é a definição que depois vai ser do terreno de Israel. Então, se os irmãos lembram de semana passada, que a gente tinha comentado um pouco sobre o que era a Palestina, a gente aqui vai ser muitos caminhos ali na Palestina até a Mesopotâmia. Então, nesse ambiente que a gente tinha comentado também, que é o da crescente fértil, que, relembrando também os irmãos, que a crescente fértil ela começa lá no delta do Nilo, ela passa pela Palestina e ela sobe ali até a Mesopotâmia, que se chama Mesopotâmia porque está no meio dos rios, né, que é o Rio Tigre e o Eufrates. E relembrando também que a gente pensa também, muitas vezes, que aquilo era... A gente imaginando, né, a história da Bíblia, parece que o pessoal estava num deserto, né? Então falar sobre camelo e coisa assim, às vezes parece que o pessoal estava num desertão, né? Só que a realidade é que dentro dessa crescente fértil, que é o lugar onde a civilização se desenvolveu, era um lugar muito bom. Inclusive o texto que a gente tinha lido na semana passada falava que Canaã, que é essa terra que o povo havia entrado, Deus mesmo chama ela de coroa das nações, o que é algo muito bonito, né? Então, o nosso cenário hoje a gente vai transitar por esses três lugares. Então, se você está assistindo a gravação, não assistiu a nossa primeira aula do estudo, nosso primeiro estudo, é bom que a gente se adeque um tanto com a geografia. E, assim, Abraão ele passou por muitas cidades importantes, né? Ele passou por Betel, Hebron, Gerar, Barseba, Sodoma, Gomorra, é, e tudo isso, se os irmãos, né, acompanham o Antigo Testamento ou fizeram alguma leitura do Antigo Testamento, são cidades importantíssimas depois, né? A gente vai ver hoje também sobre Betel, também Belém, são cidades que aparecem, né, nessas peregrinações desses patriarcas. Então, eu tinha comentado semana passada sobre a escala dos países do mundo. Poxa vida, tinha desconectado, eu não percebi. Perdão, irmãos. Eu não sei de onde retomar. Mas então, a gente tem alguns vícios que a gente acaba herdando por conta de que a gente vive, né? A gente mora num país que tem dimensões continentais. Então, é um país gigante, né? Então, muitas vezes a gente imagina que os tramas da Bíblia, eles também se passam assim num ambiente assim enorme. Ainda que para a escala humana isso seja verdade, para a escala moderna que a gente tem hoje não é tanto. Então, por exemplo, antigamente você falava de 150 quilômetros, era uma caminhada de 7 dias. Era muito tempo. Hoje você faz 150 quilômetros em o quê? 2 horas? 3, 4 horas? Eu não sei, eu, eu não pego BR, né? Então eu não sei dizer direito. Mas enfim, conforme, né, a nossa tecnologia foi evoluindo, os nossos meios de transporte foram evoluindo, as distâncias se encurtaram, né? Então em 7 dias hoje você chega aonde? Você chega praticamente, creio, em qualquer lugar do mundo, né? Se não, né, em alguma vila lá no meio do Nepal, basicamente em qualquer lugar que você apontar no globo você chega, né? Mas naquela época não era assim. Então eu gostaria só de colocar aqui um exemplo para a gente ter uma ideia de escala, né? Eu tenho aqui um arquivo que ele mostra todos os lugares basicamente citados na Bíblia. Ele vai demorar um pouquinho para carregar porque é muito lugar, né? Os irmãos concordam comigo. Então assim, essas aqui são as cidades que são citadas, né, no Antigo Testamento, e daí aqui em volta, né, são mais as cidades que são citadas no Novo Testamento, né? Então para cá, Hierápolis, Filadélfia, enfim. Mas nesse lugar aqui onde tem mais, é o lugar onde era Israel, que é, né, certamente o lugar da antiguidade que a Bíblia dá mais proeminência, né, no Antigo Testamento.
Dá pra colocar aqui em cima? Eu coloquei um mapa de São Paulo em cima, sabe? Que eu creio que a maioria dos irmãos que estão vendo isso são aqui do estado. Então, assim, perceba que Israel inteira, a Palestina toda, cabe no estado. E não no estado inteiro também, né? Numa faixinha, dá o quê? 1/3 do estado? Então, ainda que seja um lugar muito grande, porque eles demoravam muito tempo para ir de um lugar para o outro, é, pensando hoje não é tanto, né? Então pense, se você demora 7, sei lá, 7 mais dias para você sair de São Paulo, certamente que não, né? Hoje com os aviões, as rodovias, enfim, as distâncias que a gente tem, elas se encurtaram, né? E a nossa história, né, vai começar com Abraão. E assim, a palavra é bem enfática quando ela vai dizer que Abraão ele teve uma origem idólatra. Então, assim, Abraão, pode-se dizer, não era de boa família, né? Ele nasceu num lugar no qual se praticava muito a idolatria, era uma cidade muito importante naquela região, que era a cidade de Harã. Então é onde a gente vai começar a nossa história, né? Que é onde Deus falou. Perdão, irmãos, ele voou aqui muito rápido pro lugar, mas é a cidade de Harã, que é onde a Bíblia ela comenta que ocorreu aquele chamado de Abraão, né? Saia da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu te mostrarei. Então Abraão ele estava nesse lugarzinho ali que está marcado no meio. Era uma cidade muito importante porque lá tinha muito comércio naquela região. Então os irmãos podem até ver que tem uma faixa verdinha ali, né? Por conta de irrigação. Então era um lugar bom, era um lugar que tinha muita coisa acontecendo lá da antiguidade. E lá era uma cidade dedicada ao deus Nanar, que era o deus da lua, né, entre alguns povos semitas. E se a gente vê também o histórico de Abraão, ou melhor, as origens de Abraão, a gente percebe que muitos dos bisavós, dos ascendentes dele, eles eram como que eu digo? Eles eram a origem de muitos povos desses povos semitas, né? Então o próprio Abraão ele é descendente de Sem, só que as genealogias associadas ali próximas a Abraão são as genealogias dos midianitas, dos arameus, dos edomitas, né? Os povos de Edom, de Amon, de Moabe. Então especialmente, né, os midianitas são muito próximos dessa linha familiar de Abraão. Eles eram os semitas para lá do Eufrates, né? Então, acho que quando ele veio para cá, a gente perdeu um pouco o escopo de onde que a gente está, mas a gente já vai lembrar. Então, aqui é o rio Eufrates, certo? Então, aqui mais pro sudoeste, para cá que estava a Palestina. Então, a gente está aqui no meio da crescente fértil, né? Perto lembra? Crescente fértil, Tigre, Eufrates. Então, era nesse lugar que Arão ele estava. Ali, então, os povos nessa época e naquele redor, eles eram povos seminômades. Então, não eram caravanas, né, que ficavam indo de lá para cá, mas também não eram cidades muito bem estabelecidas. Então, eles eram povos que eles transitavam um pouco, mas de maneira geral, eles formavam seus clãs e enquanto eles pudessem, eles ficavam em lugares próximos, né? Eles se assentavam em lugares, mas assim, dependendo da necessidade, eles acabavam saindo, né? Não hesitavam em sair da onde eles estavam. Isso é interessante porque quando Deus lhe faz a promessa para Abraão, e Deus ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai abençoar pessoas, e o seu nome ele vai ser grande entre a terra. Basicamente isso é tudo que um seminômade ele queria, sabe? Ele era o desejo daquele povo. E assim, eles eram seminômades, não era tipo tanto por escolha, mas era por necessidade, era o que a região, o ambiente ali exigia. Lembre-se que naquele momento a gente não tinha ainda os países formados como a gente tem hoje, que você está num país, tem a sua constituição, é um ambiente até certo ponto estável. Naquela época você tinha tribos e tribos, então você estava com a sua tribo aqui, daqui a pouco você era invadido por outra tribo, você tinha que sair correndo,
daí, enfim, cada tribo tinha um território lá mais ou menos definido, só que daí migravam muito. Então, quando Deus ele fala, olha, você vai ser de você vai surgir uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Isso é uma coisa maravilhosa, né, para a mentalidade de Abraão e para a mentalidade daqueles povos. E assim, às vezes a gente imagina também, olha, o sai da tua terra, da tua parentela. Você vai para onde, né? Que distância que é? Será que é pouca coisa? A distância que Abraão ele teve que percorrer foi uma distância de 650 quilômetros. Ele foi de Harã até Siquém. Então aqui a gente vai ter uma melhor impressão de onde que a gente está, né? Então, novamente, a gente tem aqui o norte da África, a gente tem aqui a Palestina, aqui está o delta do Nilo, e Harã está ali em cima na Mesopotâmia. Então ele percorreu toda essa distância aqui até chegar na terra que Deus mostrou para ele. Ele saiu, né, naturalmente com a sua esposa, com o seu sobrinho Ló, e foi complicado ele ter levado o Ló junto, né? Porque é para ele ter saído, deixado a parentela, e ele levou uma pessoa da parentela, né? E a gente vê depois, quando ocorre aquela guerra, né, dos 4 reis contra 5, quando Ló ele acaba parando lá em Sodoma e Gomorra e tem que sair fugido de lá depois, foi complicada essa escolha, né? Só que a missão que Deus tinha dado para Abraão é: você saia de Harã e você vai para a cidade de Siquém, ou vai para a cidade que eu vou te contar qual que é. Só que ele foi indo, foi indo, foi indo. No final, depois de muito tempo, né, ele acabou chegando a Siquém. E é mais ou menos em torno disso que vai girar a história daqui para frente, no entorno dessa cidade. Então a gente tem aqui Siquém, e os irmãos certamente lembram também. Eu esqueci de um detalhe. Siquém ela tá bem pertinho de Jerusalém. Ela está a 50 quilômetros, então essa distância aqui é 50 quilômetros. Eu peço perdão pelos nomes, os nomes estão em inglês, porque eu não tive a chance de traduzir eles, né, colocar como estão na revista atualizada, que é a nossa versão que estamos usando como base. E que estamos usando como base, mas conforme eu for comentando, os irmãos vai dar para perceber onde que a gente está, né? Então a gente tem Jerusalém aqui embaixo, e chegando aqui, a gente é registrado, a gente tem um registro de uma peregrinação que Abraão ele fez indo para o Egito, né? Então aqui a gente tem o delta do Nilo, né? Essa região, e Abraão ele acabou que veio para cá, né? Ele estava próximo à sede do Império ali, né? Então, e nessa época também o Egito já tinha uma história milenar, né? Então já tinha grandes dinastias ali, grandes povos, um reino consolidado. Aqui já estava um pouco melhor consolidado, era um dos grandes impérios da antiguidade, o Egito. E depois disso, Abraão ele foi para a região sul da Palestina, que é essa regiãozinha aqui, que é a região chamada de Negueb. Então ela está bem para o sul de Jerusalém, e ele foi e ficou por lá, né? Ele ficou próximo a essa cidade aqui, essa cidade de Hebron. Então, quando fala lá, a gente vê depois as planícies do Negueb, é nessa parte aqui. Negueb é o sul da Palestina, é o sul de Israel, né? Quando a gente vê pela perspectiva de Israel, mas é essa região sul que tem aqui. Então ele acabou ficando por lá. E eu não sei como que você pensa, como que você imagina que era Abraão nessas peregrinações. Só que o registro que a Bíblia nos dá de quando ele voltou, né, para o Negueb, era que ele era uma pessoa poderosíssima. Então até quando ele vai comprar o terreno de Macpela para enterrar a esposa, o povo fala o seguinte: olha, você é príncipe no nosso meio, deixa que eu te vendo o terreno todo. Falam que ele era príncipe justo porque ele era uma pessoa muito importante, né? Não que ele fosse de fato, né, príncipe como a gente pensa hoje no nosso conceito de monarquia, mas porque ele tinha essa primazia naquele povo. Ele era, se a gente comenta que lá foram parecido com clãs, né? Você tinha pessoas, grupos familiares, juntos alguns escravos e servos. Ele era um grande líder de um grande clã. Então, quando fala da caravana dele, quando fala, né,
quem que ele era, diz que ele tinha 318 escravos, é muita gente. Isso fala lá em Gênesis 14:14. E que esses escravos eles foram adquiridos através foram por presentes dados a ele, por nascimento, que nasceram no meio dele, ou por compra também, que ele fez algum negócio ali e comprou escravos. Isso está lá em Gênesis 16, 17 e 20, em caso os irmãos queiram verificar depois. Ele tinha também 10 camelos, fala lá em Gênesis 24, rebanhos de gado, ovelhas, e ele era esse figurão, né, esse príncipe. Lá em Gênesis 23 eles vão chamar ele de príncipe. E ali o lugar que ele estava entre os cananitas, porque aquela é a região de Canaã, que eram descendentes dos heteus, eram os povos que estavam ali à volta. Portanto, essa é a história, né, um tanto de como foi a peregrinação, né, de Abraão lá. A descendência dele é uma história interessante também, porque quando lá em Gênesis 15, ele comenta, vocês irmãos lembram que ele comenta sobre Eliezer, que ele fala o seguinte, olha, quem que sou eu? Porque eu não tenho nenhum herdeiro para chamar de meu, né? A minha esposa não me deu filhos, a única coisa que eu tenho é o meu servo Eliezer aqui. E aqui é interessante esse nosso estudo da introdução do Antigo Testamento, porque aqui a gente vai começar a perceber como são úteis fontes exteriores para a gente estudar e a gente lembrar, para a gente ter informações sobre o que estava acontecendo lá. Então, ali naquela região, entre os heteus, ali na Palestina, né, você tinha a gente tem hoje o registro, a gente tem hoje os documentos das chamadas leis de Nuzu, que era uma cidade muito importante da antiguidade e que tinha um aparato legal muito bem desenvolvido. E lá a gente percebe que era costume dos semitas que se um casal ele não tivesse filhos, eles podiam adotar um servo fiel para dar à sua posteridade, né? Para contar ele como sua posteridade. Não é a mesma coisa que você ter um filho, obviamente. Só que você tem uma pessoa que era poderosa, você tem uma pessoa que ela tinha muitos bens, ou qualquer pessoa, né? Ela tinha qualquer número de bens, ela tinha que passar para alguém quando morresse, né? E não tendo filhos, era passado para algum servo que fosse fiel, que fosse dileto da família, que eles gostassem. E daí, né, Deus deu a promessa, né, que olha, não, você vai ter mesmo um filho, né? De você eu vou trazer uma descendência, de você eu vou fazer uma grande nação. E Abraão ele vai lá, ele toma aquele atalho, né? E ele toma Agar, que é a serva de que é a serva de Sara, para ter um filho, né? E dele nasce Ismael. E Ismael ele é pai, né, dele descendem muitos povos lá da Palestina que posteriormente vão trazer problema para os israelitas. E, sendo sincero, até hoje trazem. Né, dele nasceram os islamitas, né, os povos que posteriormente vieram a se identificar com o Islã e que até hoje estão tentando tirar Israel do mapa, né? E de Sara, que era de fato a esposa dele, Deus deu Isaac. E isso foi só depois de muito tempo, né? E depois de muita desconfiança da parte de Abraão. Só que Isaac é o filho da aliança. E nessa aliança que Deus fez com Abraão, eu separei, né, 3 pontos importantes dessa aliança em Gênesis. O primeiro ponto importante está lá em Gênesis 12, que é a primeira bênção, né, que Deus lhe dá para Abraão. Então, os termos que Deus dá para Abraão, lá no comecinho, né, que Deus abençoaria a Abraão, que dele seria feita uma grande nação, e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E é interessante que conforme você progride a história, em 3 momentos a gente encontra o cumprimento disso. Então, quando Deus fala, olha, eu te abençoarei, a gente acabou de ver que Abraão foi um homem próspero.
Abraão ele tinha uma grande quantidade de propriedades, de gado, dele de fato saiu uma grande nação, mas assim, ele tinha essa herança muito grande. Ele foi uma pessoa abençoada em sua vida. Então a gente vê o cumprimento disso já imediatamente em Gênesis, né? A segunda promessa, que é de ti eu farei uma grande nação, a gente encontra o cumprimento disso no Antigo Testamento todo. Então a gente, por exemplo, lá quando Moisés, né, ele sai do Egito, gente, a quantidade de pessoas que estavam que estava junto com ele era enorme, era muita gente, né? Então, de ti eu faria uma grande nação, também, assim, não demorou tanto tempo para se cumprir, mas se cumpre ao longo do Antigo Testamento, com com o povo israelita. Então, até a gente chegar lá, até a chegada de Cristo, né? Pense em que povo que era, né? Que empenhou grandes guerras, teve príncipes, teve uma grande história para contar. Então, de fato, dele Deus fez uma grande nação. E quando fala que em ti serão benditas todas as nações da terra, então a gente começou em Gênesis o cumprimento, a gente tem o cumprimento no Antigo Testamento, e deles são benditas as nações da terra no Novo Testamento. Então, a partir da morte de Cristo, que dele veio o nosso Messias, né, aquele que apartou de nós a culpa do pecado, a gente tem hoje os descendentes de Abraão espalhados por todo o globo. Eu sou brasileiro, nasci no Paraná, a salvação chegou ali. Então, eu faço parte de uma grande nação, né, os filhos, aqueles que foram remidos por Cristo, os filhos de Abraão, os filhos da fé, e nesse descendente são benditas todas as famílias da terra. Em Cristo são benditas todas as famílias da terra, 100% delas, porque de Cristo veio a salvação para o mundo, né? De Cristo veio, até para aqueles que não foram salvos, né? Veio a, a, a chance da salvação, ainda que, né, a gente saiba que todas as coisas estão predestinadas, ele, que Deus ele de antemão já definiu todas as pessoas que seriam salvas. A gente ainda assim encontra certos apelos na palavra, né? Como lá em Gênesis 22, em Apocalipse 22, né? O Espírito e a noiva dizem: vem, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Então a gente tem essa bênção que é espalhada para todo mundo. A gente prega o evangelho, né? E isso é uma bênção. Então a gente tem essa bênção para todos os povos. Em Gênesis 15, Deus ele expande também os termos dessa aliança, né? Ele vai falar que ele ia ter uma geração abundante, como as estrelas dos céus, muita gente mesmo, né? Uma grande nação não era, sabe, 1000 pessoas, é muita gente. E aqui ele vai falar também sobre a peregrinação do Egito, lá em Gênesis 15, que o povo ele peregrinaria em terra alheia e seria escravo por 400 anos. Só que Deus ele posteriormente traria julgamento a esses que oprimiram o povo. Fala que o povo sairia de lá com grandes riquezas. Então a gente pode lembrar do Êxodo, né, que eles, antes de saírem, eles pediram joias e tudo mais para os egípcios e conseguiram, né, e depois fizeram a Arca da Aliança, o templo, enfim, coisas suntuosas, né. E que Abraão iria em paz à sepultura e que fala, né, que olha, você vai ser o teu povo vai ser peregrino por terra estranha. Só que ele fala, olha, na quarta geração você vai voltar para, o povo vai voltar para lá, vai voltar para sua terra. Então a gente tem Abraão, Isaac, Jacó e em José é, é, o povo acabou voltando, né, para onde estavam, certo? E daí a gente tem a aliança firmada, né, também nesse capítulo, que ela foi. A gente tem aqui os termos de uma aliança novamente, que é no momento onde Abraão ele está numa das suas peregrinações e ele acaba por que em certo momento, né, ele parte animais, pombos, enfim, que é o que foi pedido para ele. E quando isso acontece, o, que quando isso acontece de
Perdão, irmãos, eu perdi a minha linha de raciocínio. Quando isso acontece, que ele corta os animais, isso era um termo de aliança que, na antiguidade, quando as pessoas elas faziam certos contratos entre eles, contratos de guerra entre príncipes, entre líderes de clãs, muitas vezes era feito isso. Então a ideia era que, olha, a gente matou esses animais e daí a gente passa por cima, porque se a gente quebrar essa aliança, que aconteça com a gente o que aconteceu com esses animais. E enquanto Abraão ele está deitado, ele deita e dorme, ele vê a visão, né, de uma tocha e de uma chama de fogo que passam por cima desses animais. Isso tem uma cristologia muito interessante, muito importante aí. Porque você tem o termo da aliança, que é o termo da morte, né? Então, no caso, se for quebrada essa aliança, o peso da aliança dessa quebra é a morte. Só que Abraão ele não passa por cima, ele estava dormindo, né? Quem passa por cima é essa presença de Deus. Então, no caso, quem acabou morrendo por causa da transgressão da aliança foi o próprio Deus que morreu na cruz, né? O próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, né? Esse que é o próprio Deus, acabou por morrer na cruz pelos nossos pecados, pela quebra da aliança. E também em Gênesis 17, né, nasce Isaac e lá é instituída a circuncisão, que é esse sinal do Antigo Testamento, esse sinal de que a pessoa pertencia ao povo no Antigo Testamento. E é interessante também do nascimento de Isaac, que Sara ela era estéril, né, e sendo ela estéril, você percebe que Deus ele traz vida da onde não tinha, né, da onde não era possível. Também é mais um paralelo interessante isso. E outra descendência também de Abraão foi de Quetura, né, que vieram os povos midianitas, que também posteriormente deram problema para o pessoal. Quando Abraão morreu, ele tinha comprado, né, esse terreno em Macpela, que a gente tinha comentado, né, que era perto de Hebron, que era o lugar onde ele tinha ido, onde ele tinha ficado, melhor dizendo. Então aqui ele comprou quando a esposa dele morreu, né, quando Sara morreu, ele comprou esse terreno. E ele queria comprar só a caverna, né? O que fala a palavra. Só que daí o cara insistiu para vender o terreno inteiro, ele comprou daí o terreno inteiro, mas usou para enterrar a caverna, né? Usou a caverna para enterrar. E ele foi enterrado lá. Isaac e Jacó também foram enterrados lá. E daí nessa caverna de Macpela, aqui tem um aspecto interessante também da lei na época, que a gente, naquela época, se ele comprasse o terreno todo, ele ia ter que pagar imposto por sobre o terreno. Se ele comprasse só a caverna, era um lugarzinho, não precisava pagar imposto de uso lá. E ele queria comprar só a caverna, só o lugarzinho. Mas acabou que o cara não queria vender só a caverna, vendeu tudo, né? Então, a gente tem esse aspecto legal da cultura da época que explica um pouco a atitude, né? Por que ele queria comprar só a caverna, né? E o cara vendeu o terreno todo. É isso. A gente tem também, né? Posteriormente a Abrão, Abraão deu à luz a Isaac, né, que é o nosso segundo personagem da noite. Então, Isaac, ele estava, né, nesse terreno aqui inicialmente, nesse lugar, e ele era agricultor. E quando, pouco tempo depois da morte do pai dele, ele acabou que ele se mudou, né, e ele foi para esse lugar que é Padã Arã, que está um tanto ao sul. Perdão, não estou achando Padã Arã aqui. Ah, não, perdão, gente, eu abri Jacó, perdão. Ele se mudou para Gerar, né? Então ele estava aqui próximo de Macpela, próximo de Hebron, e ele se mudou para Gerar. E aqui em Gerar, ele foi muito próspero, próspero demais até, o que você pode dizer. Ele era agricultor e quando ele estava lá, a palavra conta que o que ele plantava dava 100 por 1. Então ele plantava uma sementinha daquilo, ele conseguia mais 100, né? Se multiplicava em 100 a quantidade da safra, né? Então ele plantava uma saca, daquela uma saca dava 100. Então era muita coisa. E acontece que naquela época, ali em Gerar, tinha outros povos também, e ele correndo o risco, né, que sei lá, o pessoal podia tacar fogo na plantação dele, matar ele, perseguir, enfim, ele acabou tendo que se mudar para Berseba, que é este lugar aqui. Então ele veio aqui um pouco para sudoeste. Então aqui a gente tem, né, o nosso panorama de como que foi essa imigração dele. De Isaac, a palavra não fala tanto
Só que por conta de que quando é citado Isaac, Isaac ele é muito comparado com a vida de Abraão. Então perceba que o mesmo pecado que Abraão cometeu lá no Egito, Isaac cometeu entre os filisteus, né? De dizer, ó, não, essa aqui não é minha esposa, não, é minha irmã. E mais uma curiosidade, eu acho que eu não comentei disso com os irmãos semana passada, mas Isaac ele se mudou para Palestina, né? Que é esse terreno que a gente está comentando. Palestina, ela vem de Filístia, dos filisteus. Então é da onde se desenvolveram e se espalharam os povos filisteus que vem o nome Palestina. Filistia, Palestina, né? Na transliteração, até trazer para o português, vira esse nome, de Filistia, Palestina. Então vocês percebam por que a gente teve, por que o povo teve tanto problema com os filisteus depois, né? Então até o rei Davi teve problema com os filisteus, os juízes tiveram problema com os filisteus, por conta disso, que nesse lugar, nesse espaço que você tinha era a geração dos filisteus. Depois de Isaac, naturalmente, veio o patriarca Jacó. E Jacó, ele, né, creio que os irmãos conheçam e saibam, o nome dele significa enganador. E, de fato, a história dele conta a história de uma pessoa que nasceu, né, num ambiente com atitude. Ele nasceu com atitudes complicadas. E só que a gente vê uma história de muita dor também em Jacó. Então, conforme a gente for comentando sobre isso nos próximos minutinhos, a gente vai ver esse aspecto. Então, a primeira coisa é que a gente lembra que ele tomou o direito de primogenitura, ou ele comprou, né, o direito de primogenitura de Esaú. Então, ele era uma pessoa que tinha muita barganha, né? Então, ele certamente tinha aquilo no coração dele. Quando viu que o irmão dele estava chegando da caça, estava cansado, estava, né, exausto, ofereceu um pote de lentilhas lá e o irmão dele comeu e em troca disso ele recebeu a primogenitura. A pergunta também, mais uma vez, é possível você vender a primogenitura? Porque a gente associa a primogenitura à pessoa que nasce primeiro, né? Então nasceu a primeira pessoa, o primeiro filho filho homem de um pai, era o primogênito. A gente, mais uma vez, tem esse costume dos Nuzus, né? Da cidade de Nuzu, que a gente tem aquele do aparato legal que a gente tinha comentado. Então tem essa cláusula dizendo que olha, você pode transferir, você pode comprar, você pode vender. Então percebam que ainda a cultura especificamente israelita ainda não estava desenvolvida nessa época. Porque para a gente explicar essas ações, a gente tem que ver o que estava acontecendo em redor daqueles povos. E daí, quando ele pegou o direito de primogenitura, posteriormente Abraão foi dar a bênção e ele se vestiu, né, como se fosse o irmão, colocou uma roupa de pelos de carneiro, né, e ele, porque o irmão dele era muito peludo, o pai dele achou que era o mesmo cheiro, muito parecido, estava cego já, também acabou que ele pegou também a bênção. Isso foi um erro de Isaac, primeiro ter dado a bênção da maneira que ele deu, porque em Gênesis 25, 23 já falava para ele, parte da promessa que ele teria filho era que o mais velho ia servir o mais moço. Então a bênção tinha que ser para o mais moço, para o mais novo. E a bênção também que Abraão ele dá, perdão, gente, eu estou falando em termos de Abraão. A bênção que Isaac deu, desculpa, eu falei Abraão, a gente já passou para Isaac e aqui é Jacó. Eu estou me confundindo, gente, perdão. Mas assim, a bênção que Isaac deu, ela estava relacionada muito à liderança, né? Então, olha, você vai servir ao teu irmão, a primazia dentre os povos e a primazia dentre as gerações. E foi também um erro de Isaac, porque a pergunta é por que de fato que ele não sobrou nenhuma bênção para o outro filho, sabe? Então ele deu uma bênção maravilhosa para um deles e não sobrou nenhuma para o outro. Então assim, às vezes a gente coloca, né, Jacó como enganador, e de fato isso é o que significa o nome dele, e isso é tratado na história dele, só que é uma história muito sofrida e também aconteceram outros erros também nessa história. E daí ele, temendo, né, a vingança do irmão dele, ele acabou fugindo, né? Então Sara, a mãe dele, orquestrou a maneira que ele ia fugir.
E assim, aqui mais uma vez cabe a gente entrar em perspectiva, né? A gente tem Jerusalém aqui, a gente tem a história aqui de onde o pai e o avô dele estavam. Para onde que ele fugiu? Gente, ele fugiu para Padã Arã. Então a gente vê um pouquinho aqui pro norte, mais pro norte, mais pro norte. Será que é por aqui? Não, mais pro norte, mais. É para aquele lugar do qual Abraão ele tinha saído. Então é para a terra de Abraão, que é Arã, né? Padã Arã. Até aqui está marcado, né? O mesmo lugar. Então vejam que distância que ele foi. Quando ele saiu fugido do irmão, ele não foi para outro estado, né? Para ali pertinho, né? Ele foi para um lugar muito longe, né? Então estava muito distante. E ele foi para Padã Arã, que era a terra de Abraão, e acontece que lá ele encontrou Labão, né? Primeiro ele encontrou algumas pessoas, encontrou a filha dele primeiro, e daí depois acabou se encontrando com Labão e tal. E aquela história conhecida, né? Ele trabalhou 7 anos por Raquel, acabou recebendo Lia, daí teve que trabalhar mais 7 anos para estar com Raquel, e daí totalizou esses 14 anos, mais um tempinho ele ficou lá. Só que mais uma coisa interessante aqui, que é importante a gente lembrar da importância dos documentos da antiguidade, geralmente, quando a gente pensa em dote, em casamento na antiguidade, o homem ele dava um dote pela filha da pessoa que ele queria. Ele dava um dote pro pai da moça que ele queria casar. Por que que quando ele recebeu, ele trabalhou certamente os anos, mas por que quando ele recebeu ela e também as servas dela? Isso muito provavelmente era porque Labão ele não tinha filhos. Então, o que acontecia era que você não tendo filhos, você lembra mais uma vez essa cláusula, você pode dar a sua herança para um servo fiel. Então ele serviu 7 anos a Labão e no final totalizou 14 anos e daí ele recebeu essa filha, só que passou um tempo, Labão ele teve filho também. Né? Então ele teve as duas meninas, né, Lia e Raquel, e depois ele teve filhos de novo. Acabou tendo filhos. Então, assim, se antes o trato era que, olha, você vai trabalhar aqui, e assim, a gente, né, muito provavelmente era esse o fato, que Jacó, ele trabalharia lá, e ele trabalhando, ele seria o herdeiro, né, por isso que ele administrava a fazenda, administrava os bens de Labão, ele então acabou que era essa cláusula, quando nasceu o filho de verdade, aí ocorreu esse problema. Até os filhos eles indagavam, viu? Mas esse cara tem tudo na mão, o cara tem muita ovelha, tem muita coisa, o cara não vai sobrar herança para nós. E é nesse momento, né, 6 anos depois, então teve os 14 anos que ele trabalhou pelas moças, depois teve mais 6 anos que ele trabalhou lá, aí ele fugiu. Justamente quando Labão ele tinha saído para tosquear ovelhas lá e cuidar dos animais. E quando ele foge, quando ele foge, ele ele corre então para Mispa Gileade, né? Ele corre para a terra de Mispa, que ainda não é a mesma Mispa que fala lá de Samuel, que a gente tinha comentado também semana passada, que tem os dois pontinhos, Mispa e Sem, e Samuel colocou uma pedra ali no meio. Não é essa Mispa ainda, é outra Mispa, que é a Mispa também chamada de Gileade. Então, que é esse lugarzinho aqui. Então, esse aqui é o trajeto de 7 dias que ele tinha percorrido de lá para cá. E chegando aqui, Abraão encontrou ele. E daí ele pergunta assim, viu, o que você fugiu, né? O que aconteceu? E quando isso aconteceu, Raquel, ela estava carregando ídolos. Os irmãos lembram disso. Ela tinha escondido alguns ídolos. Mais uma vez, voltando para as leis de Nuzu, quando você dava para o teu genro um ídolo, os teus ídolos, né, da tua religião, esse era um símbolo de que de que ele teria direito na repartição dos bens. Então, posteriormente, eles voltando e mostrando, olha, esses aqui são os ídolos, significava que ele teria parte também, junto com os filhos e tal. Só que ele acaba resolvendo isso com Labão, eles fazem uma aliança, um concerto entre eles, lá, um contrato entre eles, daí né, a coisa se resolve. E daí ele vindo mais um pouco, ele acaba indo para o Vale do Jaboque, que é um pouquinho mais ao sul. E daqui ele para em Manaim, né, nesse lugar. E Jaboque, uma curiosidade, é que Jaboque é o nome de um rio.
Então dá pra ver que tem um riozinho aqui, é o nome isso aqui que é o Jaboque. Então, posteriormente fala lá do Val do Jaboque, né? É o val desse rio. E dele acabou ficando próximo aqui na cidade de Manaim. E daqui ele mandou os mensageiros, né, pro irmão dele. Mandou os mensageiros para Esaú. E, gente, Esaú tava longe, sabe? Ó, Esaú, ele tava aqui, ó, junto nas terras de Seir. E eu até tenho aqui uma lista, deixa eu ver se eu consigo mostrar para os irmãos. Aqui, ó. Esaú, ele acabou indo para a terra, que era a terra dos cananitas. Então perceba que dos heveus, que era um dos povos filhos de Canaã, você tinha Seir, o Oreu, e daí o filho, neto, a bisneta dele se chamava Oolibama, e a gente tem isso depois numa árvore genealógica. Oolibama, ela acabou se casando com Esaú, justo porque ele estava nessa região. Ele casou também com Basemate, que é filha dos ismaelitas, filha de Agar, do relacionamento, né, com Agar, e também com Ada. Ada, ela tá de outro povo aqui, que é dos heteus, também dos povos cananitas. Então tinha Elon, que era dentre os heteus, e Ada era filha dele. Então essa é só uma curiosidade, né? A gente tem depois listas genealógicas que falam sobre as esposas, né, de Esaú, porque ele estava nesse lugar mais ao sul, estava, né, um tanto distante. Então não era para onde tinha ido os filhos, né, da linhagem principal, era para essa linhagem secundária. Então ele estava aqui em Seir. Aqui em cima, aqui perto aqui em Manaim, estava Jacó, e aqui embaixo estava Esaú. Então ele mandou os servos e daí voltou aqui. Quando eles voltaram, ele estava pronto para lutar, estava pronto para fazer uma aliança, enfim, com Esaú, fazer qualquer coisa, né, para ter paz. E daí acabou que eles conseguiram, né, se apaziguar. Mas uma coisa também, Jacó, ele se prostrou 7 vezes, né, quando ele encontrou Esaú, que é mais um costume. A gente tem isso falando nos documentos de Amarna e Ugarit. Ugarit, isso, esse é o nome dos documentos. Tem esse registro em outros documentos paralelos, esse tipo de costume. E a distância aqui, né, entre Manaim até onde ele foi buscar, onde as pessoas foram enviadas para buscar o irmão dele, é de 150 quilômetros, então é uma distância considerável. Então daqui de Manaim, ele vai para Sucote, que é bem perto aqui, e Esaú ele volta para Seir, né, para onde ele estava. Então cada um voltou pro seu lugar, né, e Esaú foi para essa terra de Sucote. De lá, ele segue em rumo a Hebron, que é o lugar da onde a gente lembra que estava o pai dele, né? Então ele tá no final da vida ele vai chegar lá, né? Essa basicamente foi essa missão que ele depreendeu nessa parte da vida dele agora. O primeiro lugar que ele para é aqui em Siquém. Então vindo aqui pro oeste, tem essa cidade aqui de Siquém, que a gente já tinha visto, né? E nessa cidade aqui, teve uns caras, um pessoal ali dentre os povos próximos, o filho de um rei lá, que ele estuprou uma das filhas de Jacó, que era Diná. Isso fala lá em Gênesis 34. E daí foi um ato horrendo, né? E daí eles conversando com o povo falaram assim, viu, a gente não vai unir a nossa irmã, né? Os filhos falando, e Jacó também, né? Olha, não dá, porque vocês são incircuncisos. E daí eles, não, beleza, a gente se circuncida, tudo certo. Daí eles se circuncidaram e quando eles fizeram isso, daí Levi e Simeão, eles aproveitaram o negócio e mataram todo mundo enquanto os homens, né, todos os guerreiros lá do povo estavam se preparando, estavam se recuperando, né, da circuncisão. Foi um ato uma guerra bem vergonhosa, isso pode dizer, né. Então até depois a bênção que Jacó ele vai dar para as tribos, né, Simeão e Levi, eles acabam tendo demérito por conta disso. E daí, disso ele segue para Betel, que é uma cidade aqui mais um tanto ao sul, tá aqui Betel, Siquém, daqui para cá ele vai para Betel. Em Betel ele erige um altar a Deus e aqui ele faz uma purificação da descendência, né? Ele está retornando novamente para o lugar das origens dele, né? Da família dele, a terra prometida. E lá é feita uma purificação da descendência dele. Ele fala, ó, gente, tira todos os ídolos que tem aí perto de vocês, joga tudo fora porque a gente é o povo de Yahvé.
a gente é o povo do Deus vivo. Então é uma renovação, né, do pacto que acontece ali. E Deus, ele também, ele expande um pouco os termos, ele diz, olha, não vai ser só uma nação que vai sair de você, muitos povos vão sair de você. É uma renovação do pacto, né? Deus, ele expande mais uma vez o conhecimento que a gente tinha desses termos da aliança, né? E daí daqui ele segue para Efraim, perdão, para Efrata, que é Belém, né? Belém Efrata. E é aqui que morre Raquel. Só que aqui também ocorre mais uma tragédia, mais uma coisa, mais uma mancha na história dele, é que o filho dele, Rubem, se deitou com uma das concubinas dele, né? Se deitou com Bila, que era uma das servas, né? Uma das esposas. Então, mais uma coisa complicada que aconteceu com ele. Então, essa é toda a peregrinação que a gente tinha separada para o nosso dia. Então, eu comento em termos de peregrinação, né? Porque os irmãos viram que foi, né, um espaço muito grande que foi percorrido. Então aqui eu posso tirar o zoom um pouco para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais panorâmica, né? Então eu tinha comentado que a gente ia usar todo o nosso conhecimento de crescente fértil hoje. Então veja que Abraão ele foi para o Egito, a gente teve toda essa história que aconteceu na Palestina, em Canaã, e a gente usou também a Mesopotâmia ali em cima que estava entre os rios. Então todo esse terreno, né, toda essa meia-lua que é formada, está incluso nessa história, nessas peregrinações. E eu gostaria de enfatizar um aspecto que a gente às vezes ignora, né, da vida de Jacó, que é Israel, né? Que ainda que ele tenha começado a sua vida e o começo dos relatos que a gente tem sobre ele são de fato os relatos de um homem enganador que passou a perna no irmão, que roubou a bênção, veja que vida complicada que ele viveu, né? Então ele teve que fugir pra caramba pra fugir da ira do irmão dele, fugiu da terra dos pais dele, ficou servo de Labão por 20 anos, né, no qual ele foi passado a perna, no qual ele, né, toda aquela epopeia acontece lá em Gênesis. Depois, na volta também, ele correu o perigo de entrar numa guerra com o próprio irmão, né, por conta de algo que tinha acontecido no passado. Graças a Deus, Deus foi misericordioso e, né, as coisas se resolveram. Quando ele voltou, a gente tem essa questão da filha dele ter sido, né, ter sofrido esse ato hediondo, os filhos dele terem atacado covardemente aquele outro povo. Você tem também depois, né, que o próprio filho dele também dormiu com uma das mulheres dele. E, né, certamente, assim, não se diz que ele pagou pelos seus pecados, né, isso não existe, mas assim, que vida complicada que ele viveu. Então, ele teve esse momento de enganador? Teve, só que Deus trabalhou muito no coração dele ao passar da vida dele, né? E eu enfatizo esse aspecto porque às vezes a gente trata ele muito como um inimigo, né? Olha só o enganador que passou a perna no pessoal. Só que tem um aspecto que fala pra gente sobre a nossa natureza aqui também, né? Porque a história de quem que não é essa história de pessoas que começaram contra o Senhor, que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra a verdade, que se rebelaram contra aquilo que é bom, e que Deus, depois de muita dor, depois de muito tratar, depois de muito, assim, esmagar as pessoas, Deus acabou transformando, né? Essa é a história de todo cristão, é o que fala lá em Efésios 4, né? Os irmãos lembram, né? Deus nos deu vida estando nós mortos, estando vós, né? É a pessoa que ele usa, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Só que Deus nos deu vida, né? E é isso que ele fez com Jacó, com Israel, né? Que é a mesma pessoa. E eu esqueci de comentar, né? Eu não comentei sobre o aspecto da aliança que Deus fez com ele, né? Sobre as 12 tribos. Mas então é de Jacó que vem as 12 tribos, é de Israel que vem as 12 tribos, é dele que vem o nome, né, do povo chamado por Israel, porque ele é o pai das 12 tribos. Então ele foi muito abençoado, né, nele foi expandido esse termo da aliança. Mas uma coisa também, né, quando Deus
mudou o nome dele lá próximo de Jaboque, Deus conta, né, que ele lutou com o anjo do Senhor, né, que é uma figura do próprio Cristo lá. E quando ele fez isso, diz que ele tocou na coxa de Jacó e ele assim ficou deslocado assim para o resto da vida. Então pense nessas peregrinações que ele teve depois que ele estava ali próximo do Jaboque, ali perto da até trazer o mapa aqui, né? Quando ele estava aqui nessa região, né? Próximo aqui, Sucote, Manaim, todo esse resto que ele veio aqui para Siquém, Betel, Efrata, ele veio mancando, né? Ele veio com esse problema na perna pro resto da vida. Então, assim, foi uma pessoa que sofreu bastante. Então, teve um começo complicado, mas Deus tratou o coração dele. E eu espero que tenha sido bom. A gente teve muitas informações hoje, muitos nomes de cidades, muita geografia, né? Mas eu acho que é importante para a gente perceber como que foi essa peregrinação. Que a gente não... É difícil, se você não tem um mapa na mão, você não consegue imaginar, né, o que foi. A Bíblia não dá coordenada, né? Olha, andou 600 quilômetros para o noroeste. E se desse também, talvez a gente pulasse até, né? Porque, enfim, né? Mas essa aqui foi as peregrinações desses 3 patriarcas. Semana que vem a gente vai ver sobre José e Moisés. Eu confesso, eu já quero me retratar, comento com os irmãos que teve uma partezinha ali que eu comentei das 4 gerações, que passaria as 4 gerações, ali eu me confundi um pouco, mas semana que vem eu trago para os irmãos essa informação mais completa, vai fazer parte do nosso estudo semana que vem, beleza? Então, a minha oração é que Deus abençoe os irmãos e façamos então agora a nossa oração final, que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por este momento que tivemos, agradecemos a Ti por este estudo, pedimos por todas as pessoas que assistiram o estudo e pedimos que o Senhor esteja cada vez mais nos fazendo interessar pela Tua palavra. O meu desejo, a minha oração, neste momento mesmo, Pai, é que as pessoas sejam despertadas de curiosidade, assim, uma curiosidade enorme para estudar o Antigo Testamento. E que esse estudo, né, humildemente, seja parte, seja um catalisador para essa tua bênção para o teu povo. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos trouxe a Tua palavra e porque ela é tão precisa, que a gente não precisa ficar com suposições, mas o Senhor nos deu muitas bases para a nossa fé. A gente não precisa delas, o Senhor já nos serve, né? A Tua graça nos basta. Mas a gente crê, Senhor, que é uma bênção, um benesse que o Senhor nos dá, é um fruto muito adocicado que o Senhor nos dá, essas evidências arqueológicas, geográficas, que o Senhor colocou na Tua palavra. Agradecemos a Ti por todas essas coisas, em nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, eu esqueci também de uma coisa, só que a gente vai deixar ela então agora para esse último momento, né, já falado. O Q&A vai funcionar da seguinte maneira. Se você está assistindo agora, se você está terminando de assistir agora a transmissão, coloca a tua dúvida, se você tiver alguma, aí nos comentários do vídeo. Se você está assistindo também durante a semana, coloque a dúvida que semana que vem eu vou colocar no final, né, do estudo o Q&A. E para esta semana, né, semana passada ficou uma dúvida que ficou para esta semana, que era uma dúvida sobre o dilúvio, né? A pergunta é: o dilúvio alterou a geografia do mundo? Existiu a Pangeia? Essa foi a pergunta, né, que semana passada a gente tratou desse assunto também, dilúvio e tal. E, assim, claro que como tudo na teologia, né, a gente tem pessoas que vão tratar de diversos ângulos, vão usar diversas coisas, mas, assim, a opinião mais concreta que eu posso dizer é o seguinte. A evidência que a gente tem para a Pangeia é que a gente tem formações rochosas que estão presentes em todos os lugares do mundo. Então a gente tem, por exemplo, formação rochosa que ela começa lá na África e termina em Santos, entende? Aqui no Brasil. Então como que tem isso, entende? Como que isso aconteceu? Então a hipótese que se levanta é que em certo momento os continentes eles estavam unidos, né? Então a gente tem aquele mapa clássico, né? Que a América do Sul ela cabe na curvinha lá que você tem na África. Então, por conta disso, a gente pode crer sim que existiu a Pangeia, que, né, provavelmente, né, pelo que, como eu comentei, é a posição que eu particularmente acho mais sensata, né. Antes do dilúvio existia sim a Pangeia, e tem uma série, ela tava na Netflix, eu não sei se ainda tá, é um filme na verdade, se chama Is Genesis History,
que é um conjunto de pesquisadores que eles fizeram esse documentário comentando sobre essas bases arqueológicas e evidências que a gente tem sobre o dilúvio, principalmente, né? E eles têm até um canal no YouTube, tá tudo em inglês. Na Netflix tem legendado, mas no YouTube só tem em inglês, né? E eles comentam que tem um pesquisador que a tese de doutorado dele foi sobre uma possibilidade de que os continentes eles não se separaram durante milhões de anos. Porque, de fato, hoje os continentes estão se mexendo 3 centímetros por ano, uma questão assim, né? Só que você tem, às vezes, tipo assim, uma parte do continente tá indo pra cá, outra tá indo pra cá, e assim, só o arrastar dele não explica algumas coisas. Como, por exemplo, assim, na arqueologia, o pessoal fala que antes a América do Norte e a América do Sul estava bem mais próxima, estava unida. E daí ela se separou da África e daí se desuniu, que daí fez a América do Norte e a América do Sul. O modelo, né, de milhões de anos, ele não explica muito bem isso. E daí tem esse pesquisador, que a tese de doutorado dele falou, olha, se você tivesse um momento na história, que você tivesse, tipo assim, terremotos de proporções, assim, monumentais, como nunca mais houve na história, como aconteceria no dilúvio, e abrindo as fontes do abismo, enfim, ele usou a própria narrativa de Gênesis e falou, olha, se os terremotos tivessem acontecido aqui, aqui e aqui, em questão de um mês, os continentes estariam separados, explicaria muitas das formações rochosas que a gente tem e também explica essa disjunção das Américas. Né? Então ele explicou isso. Então, assim, a minha resposta para isso é sim, modificou a geografia do mundo e sim, houve a Pangeia. E assim, o evento trágico na história humana, perdão, na história do globo, né, foi o dilúvio. Até, eu vou ser bem breve, né? Eu já estou terminando aqui. Tem uma historinha interessante que compara Wycliffe e Lutero. Porque, assim, Wycliffe, ele foi um dos reformadores, né? E ele nasceu nos Alpes suíços. E Lutero nasceu na Alemanha. E Wycliffe, nas pregações que ele fazia, ele amava comentar sobre os Alpes, né? Porque era o lugar que ele passou a infância dele. E, assim, ele pregava para pessoas também da Suíça, né? Então, assim, as ilustrações dele, ele comentava, olha, os Alpes são maravilhosos, porque os Alpes estão próximos do céu, a gente vai lá, enfim, era uma maravilha aquilo. E conta a história também que Lutero, uma época ele teve que passar pela Suíça e ele passou pelos Alpes, e ele disse que não gostou nem um pouco, sabe? Não gostei desse lugar. Porque aqui é tudo acidentado, é cheio de montanha, é cheio desses lugares altos e tal, não era para ser assim. O jeito que é da Bíblia, o jeito que Deus criou o mundo é igual à Alemanha. É cheio de pradarias, né, de morros bem suaves, lugares para você plantar. Então, assim, na concepção de Lutero, o mundo ideal é esse lugarzinho plano. E daí, e para ele, quando você olha os Alpes, você lembra do dilúvio, que Deus ele destruiu o mundo e quebrou tudo, sabe? Então tem uma parte que quebrou aqui, subiu, outra parte desceu, fez vale, enfim. Lutero não gostava muito desse tipo de coisa. E eu particularmente, né, eu creio nisso. Eu creio que o dilúvio é histórico, eu não creio que foi uma coisa localizada, mas sim que foi algo global, porque a Bíblia fala, né, as maiores montanhas se ficaram debaixo d'água, e eu creio que foi nesse momento que houve a separação dos continentes e que as estruturas geológicas que a gente tem, montanhas, vales, planícies, são explicadas por causa disso. Então, por exemplo, eu não creio, né, que sei lá, Foz do Iguaçu, né, as cataratas tenham demorado milhões de anos para se formar, mas sim que, né, na volta das águas do dilúvio ali aconteceu alguma coisa e formou aquilo não em muito tempo. Então essa é a minha opinião pessoal. Eu não sei quanto ao reverendo Jonatas, né, que é o pastor da nossa igreja, mas por isso é só para dar um aviso, né? Não é a nossa posição oficial, mas é o que eu particularmente acredito, certo? Então, essa é a minha resposta, é o melhor que eu consigo dar para os irmãos. E esse é o fim do nosso estudo, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja cuidando de nós. Mais uma vez, se tem alguma questão, coloque nos comentários. Semana que vem eu respondo. Né? Parafraseando um pastor amigo, você pergunte o que você quiser, daí eu respondo também o que eu puder, beleza? Um grande abraço para todos, Deus abençoe. Tchau, tchau.